Pense comigo. Quantas vezes você já se perguntou se existe algo oculto nas Escrituras, algo tão profundo e poderoso que poderia transformar radicalmente a sua fé? Imagine descobrir mistérios escondidos na palavra de Deus que foram revelados apenas aos que buscavam com todo o coração. Hoje eu quero lhe apresentar revelações que podem fortalecer a sua fé de um modo que você nunca experimentou antes. E posso lhe garantir, a última revelação deste vídeo será tão poderosa que poderá ser um divisor de águas na sua vida espiritual. Então prepare-se, porque até o final deste vídeo você será profundamente edificado. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Oração e Histórias de Bênção. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os seus sonhos e projetos. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, abra o céu sobre a sua vida e derrame graça sem medida. Eu sou o seu irmão em Cristo e hoje nós vamos juntos caminhar pelas páginas da Bíblia, desvendando mistérios que foram guardados para fortalecer a fé daqueles que verdadeiramente buscam ao Senhor em espírito e em verdade. Antes de seguirmos para essas revelações transformadoras, quero pedir a você, querido irmão, querida irmã, que se inscreva agora no canal Oração e Histórias de Bênção. Ative o sininho de notificações, deixe o seu like neste vídeo, comente a sua opinião e compartilhe esta mensagem poderosa com quem você ama. Este simples gesto pode levar a palavra de Deus a muitas almas sedentas. E eu lhe prometo, o que será revelado aqui poderá mudar para sempre a sua compreensão da história bíblica e fortalecerá de maneira poderosa a sua caminhada espiritual. Vamos começar nossa jornada falando sobre o primeiro mistério poderoso, o chamado que Deus faz à humanidade desde o Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, lemos: "E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás?" Pense nisso. Deus, que é onisciente, sabia onde Adão estava. Então por que ele perguntou? Porque Deus queria que Adão refletisse sobre a sua própria condição. Queridos, esse chamado ecoa até hoje nos corações humanos. Deus não está apenas nos procurando. Ele está nos convidando para reconhecermos a nossa necessidade dele. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, é o Senhor perguntando: onde você está? Onde está o seu coração? Onde está a sua fé? Essa pergunta simples carrega um mistério profundo sobre o amor de Deus, que respeita o nosso livre-arbítrio, mas nunca desiste de nos chamar de volta. Outro mistério profundo que fortalece a nossa fé é a presença dos anjos ministradores em nossa vida. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: "Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação?" Pense bem. Em momentos de perigo, em situações de aflição, quantas vezes você sentiu uma proteção sobrenatural, um livramento inesperado? Amado irmão, isso não é coincidência. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, batalhando batalhas invisíveis, protegendo-nos conforme a vontade de Deus. Saber disso fortalece a nossa fé, porque nos lembra que, mesmo que não vejamos, há uma realidade espiritual em ação, cuidando de nós por ordem do Altíssimo. Agora, medite comigo em outro grande mistério: o poder da oração. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: "A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos." Este não é apenas um conselho, é uma revelação profunda sobre a dinâmica espiritual. Toda vez que você se ajoelha e clama ao Senhor, algo se move nos céus. A oração rompe barreiras, transforma ambientes, cura enfermidades e traz paz onde antes havia guerra. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6, nos instruiu a orar em secreto, onde o Pai, que vê em oculto, nos recompensará publicamente. Pense nisso.
Sua oração pode ser invisível para o mundo, mas é poderosa no mundo espiritual. Querido irmão, querida irmã, reflita agora. Quantas vezes você negligenciou a oração, achando que era apenas um ritual? Quantas bênçãos deixamos de alcançar porque não nos dedicamos a falar com Deus com fé e perseverança? Deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Assim, vamos testemunhar juntos este compromisso de buscar cada vez mais as verdades profundas que o Senhor deseja revelar. Outro mistério grandioso é o sangue de Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, está escrito: sem derramamento de sangue, não há remissão. Este é um dos maiores segredos espirituais. A vida está no sangue, como revela Levítico, capítulo 17, versículo 11. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele selou uma nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Cada gota do sangue de Cristo é um testemunho do imenso amor de Deus por nós. E quando cremos nesse sacrifício, somos purificados, libertos e reconciliados com o Pai. Este mistério poderoso deve ser lembrado todos os dias em nossas orações e em nosso louvor. E para concluir esta primeira parte, pense comigo. Você sabia que Deus nos chama para sermos herdeiros juntamente com Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 17 declara: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Queridos, isso é extraordinário. Não somos apenas servos ou convidados no reino dos céus. Somos filhos amados e herdeiros das promessas eternas. Tudo o que o Pai tem, Ele deseja compartilhar com aqueles que permanecem firmes na fé. Essa verdade poderosa deve incendiar o nosso coração com esperança e coragem. Portanto, permaneça comigo, porque ainda há muitos mistérios poderosos que serão revelados nas próximas partes deste vídeo. E a revelação final será a mais impactante de todas, capaz de transformar radicalmente a sua fé e a sua vida espiritual. Não saia daí. Ainda temos muito a descobrir sobre os tesouros escondidos na palavra de Deus. Amados irmãos, continuando nossa jornada de fé e descobertas no canal Oração e Histórias de Bênção, vamos mergulhar ainda mais fundo em mistérios poderosos que têm a capacidade de fortalecer o seu espírito e encher a sua vida da presença gloriosa de Deus. Como disse o salmista em Salmos, capítulo 25, versículo 14, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Hoje, vamos desvendar mais desses segredos celestiais e permitir que a verdade de Deus transforme completamente a nossa maneira de crer, viver e agir. Você já parou para refletir sobre o mistério da presença contínua de Deus em nossas vidas? Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus nos dá uma promessa poderosa: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, irmã, esta não é apenas uma palavra de conforto, é uma garantia divina de que jamais estaremos sós. Mesmo em meio às tempestades, mesmo nos dias de trevas, o Senhor permanece conosco. Isso deve alimentar nossa fé todos os dias, pois a presença de Deus é real, poderosa e inabalável. Imagine o Criador dos céus e da terra caminhando ao seu lado, orientando cada passo seu. Que mistério glorioso! Outro mistério que devemos explorar profundamente é o poder da palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Isso significa que a Bíblia não é um livro comum. Cada palavra que nela está registrada carrega vida espiritual, poder transformador e direção eterna.
Quando lemos a palavra com fé, não apenas recebemos conhecimento, mas experimentamos o mover sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra confronta, cura, edifica e fortalece. Por isso, nunca negligencie o tempo de leitura e meditação na Bíblia. Ela é o alimento que sustenta a nossa fé. Falando em mover do Espírito Santo, não podemos deixar de abordar o mistério da habitação do Espírito em nós. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, lemos: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos amados, essa é uma revelação tremenda. O Espírito de Deus não apenas visita, mas habita em nós. Ele nos guia, consola, instrui e capacita. Quantas vezes sentimos aquela voz suave nos direcionando, aquele impulso santo que nos livra do mal? Este é o Espírito Santo agindo dentro de nós, e saber disso deve nos impulsionar a uma vida de santidade, de comunhão e de obediência fervorosa ao Senhor. Ainda refletindo sobre os mistérios da fé, vamos falar sobre a armadura espiritual que Deus nos concede. Em Efésios capítulo 6, versículos 11 a 13, somos instruídos: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, a batalha que travamos não é contra carne ou sangue, mas contra poderes espirituais. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece armas espirituais poderosas: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a espada do Espírito e os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Saber que temos essas armas divinas à nossa disposição nos fortalece e nos encoraja a lutar com ousadia e confiança. Queridos, outra verdade maravilhosa e misteriosa é que somos chamados a reinar com Cristo. Em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, está escrito: se sofrermos também com ele, reinaremos. Que promessa magnífica! Nosso sofrimento atual não se compara à glória que nos será revelada. Estamos sendo preparados para reinar juntamente com o Rei dos Reis. Cada lágrima derramada, cada batalha vencida, cada renúncia feita por amor, a Cristo está construindo um peso eterno de glória. Isso deve trazer alegria ao nosso coração e nos impulsionar a perseverar, porque sabemos que a recompensa que nos aguarda é infinitamente maior que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. E agora pergunto a você: tem cultivado o fruto do Espírito em sua vida? Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo nos revela: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Perceba que não são apenas características, são evidências da presença e ação do Espírito Santo em nós. O verdadeiro cristão é aquele que dia após dia se torna mais semelhante a Cristo, manifestando esses frutos em suas atitudes, palavras e pensamentos. Se você sente que precisa crescer nessa área, não se desanime. Ore, busque, peça ao Senhor que molde o seu coração, porque Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Antes de seguirmos para mais revelações poderosas, quero reforçar o convite. Se você ainda não se inscreveu no canal Oração e Histórias de Bênção, faça isso agora mesmo. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que você deseja abençoar. Vamos espalhar a luz do Evangelho e fortalecer a fé de milhares de pessoas juntos. E lembre-se, ao final deste vídeo, você terá recebido uma revelação tão poderosa que poderá transformar profundamente a sua relação com Deus. Querido irmão, querida irmã,
Quantas vezes a ansiedade e o medo tentaram dominar o seu coração? Saiba que existe um mistério grandioso sobre a paz que excede todo entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Essa paz não é fruto das circunstâncias favoráveis, mas é resultado da presença de Deus em nós. Mesmo em meio a tempestades, mesmo quando tudo parece desmoronar, a paz do Senhor pode invadir o nosso ser e nos manter firmes, inabaláveis, convictos de que Ele está no controle. Portanto, prepare o seu coração, porque na próxima parte vamos aprofundar ainda mais nos mistérios que Deus revelou para fortalecer a nossa fé. E como eu prometi, a última revelação será a mais impactante de todas. Não perca, continue comigo nesta jornada rumo a uma fé mais viva, mais forte e mais poderosa para a glória do nosso Deus eterno.